Fala, traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha, vou fazer a leitura, tá? Vou fazer a pré-definição do que foi que aconteceu hoje. E também, quem ainda não me conhece, sou Cristiane Barina Fractal, desculpa aí o barulho dos cachorros, tá? É, e eu quero disponibilizar aí meu produto, né, meu conteúdo, e eu vou estar explicando as possibilidades, os movimentos que aconteceram hoje, na sexta-feira da bondade. Deixei vídeo aí para vocês, tá? E agora eu vou estar repassando aqui como foi o fechamento da sexta-feira, beleza, gente? Vou olhar aqui para minha tela principal, que é aqui do ladinho, então vocês vão ver muito eu olhando para o lado, certo? Gente, é o seguinte, olha, para a abertura de hoje, que eu comentei lá, né, que a gente poderia estar fazendo o quê? Eu Zetec, né, na abertura aí, no movimento de hoje, certo? Mas, de preferência aí, destas movimentações aqui que a gente estava olhando o quê? 120 minutos. Qual foi a pré-definição? Eu falei, olha, essa falha de fundo e este movimento aqui poderia trazer a gente para finalizar essa ignição, tá? E fazer topo novo, porque ele acumulou aqui, certo? E depois pode trazer para a gente aí uma tentativa de fechar aqui, vir buscar esse gatilho e até como ele foi, né, pessoal? Fechar acima. Ou fazer esse teste assim. Por que eu falo fechar acima? Porque o preço faz a movimentação de alta, né? Aí depois devolve. Claro, nos fractais você vai encontrar ele fazendo as definições de baixa, tá? Por isso que temos esse pavio aqui gigantesco no nosso, né, no nosso Zatec, e ele deixou o movimento aí. Então, quando ele aciona daqui essa falha, faz topo e depois devolve e fecha aqui, não é que fecha abaixo, ele passa para baixo novamente, ele vai e rompe o fundo, né? Ou seja, ele faz uma sequência da força maior, que é de baixa, aí ele vai e finaliza. Esse padrão aqui, né, ele vem de um teste de 50%. Tá, Cris, mas não é um 50% exato. O que é que você acha? Olha, ele não foi um 50% já exato, mas foi na máxima do gatilho, né? Ele foi lá na máxima do gatilho e o movimento é um fechamento. Você não pode esquecer também que todo preço tem que dar fechamento em seguida, né? Ele fez fechamento negando, ou seja, daqui, ó, dessas regiões para baixo, ele nos dá a venda, porque ele chega lá e fala assim, agora a compra não sustenta, vamos descer. Faz uma movimentação de baixo, rompe o fundo e torna a trazer uma falha. Aí sim, essa falha aqui, a gente trabalha aí esse retorno do movimento, tá? Ficar atento aí para os próximos dias. Retornou falhando, então a gente vai trabalhar de novo aí um objetivo de alvos mais acima aí. Isso é para outra ocasião, né, gente? Vamos saber aqui o que, que ele trouxe, como foi que ele trouxe a gente para cá. Eu queria estar falando mais sobre o tema analítico que foi acontecido aqui, porque quando eu comecei hoje, que abri ali a estrutura, a leitura, eu falei, né, do analítico trazendo para os fractais, né? E mencionei sobre fechamento, sobre localizações que ele podiam vir trazer, tá? Diante já resolvido a movimentação, até que pelo 30 também eu estava lá, eu lembro que a gente estava nessas regiões aqui, quando eu fiz a leitura, né? Porque o mercado em si sempre movimentando, aí a gente estava nessa região aqui. Voltam lá o vídeo e verifica se realmente era nessa região que ele estava quando eu fiz o vídeo, tá? Não esquece, é quando eu fiz, no momento que eu fiz, ou se já estava nesse aqui. Não me lembro bem, mas pode ser que ainda estivesse aqui, ó, nesta região, tá? Nesses dois candles, ou nesse aqui. Perdoe-me, meu, que eu não lembro de manhã onde é que
ele estava, tá bom? Mas já estava pré-definido esse cenário aqui. Aí eu comentei para vocês dele vir buscar, ficasse atento aqui, né, nesse movimento aqui, que ele pudesse vir buscar este rompimento ou vir buscar o topo, né? Fechamento assim, primeiro o rompimento e possibilidade do topo, e também novamente eu até comentei lá, por isso que eu falo assim, volta lá, tá, pessoal, e assistam, que é muito importante para vocês, que ele, se ele fizesse só isso e ficasse abaixo, porque também tivemos oportunidade aqui, sabe por quê? Porque ele fez a entrada para dentro do movimento, fez máxima, mas depois fechou aqui abaixo, entendeu, gente? Ele fechou abaixo do fundo rompido, então ele puxou essa pernada aqui de baixo. Lógico que, como o preço não para, não era o momento de parar, ele fez um novo ciclo. Eu trato essas movimentações como ciclos sendo quebrado e inicializado outros, como aqui, né? Como aqui, né? Em vez de fazer só um pullback desses fundos, ele veio para dentro do movimento. Então, ele acionou, confirmou uma falha de fundo aqui nessa região, tá? Porque ele fez, ó, praticamente voltou para buscar rompimento e depois não sustentou a baixa. Gente, isso aqui é analítico, tá bom? É 30 minutos, é 120 minutos, estamos dentro dessa base, então teve esse espaço aí ampliado para fazer. E quando ele não sustentou mais esta onda de baixa, ó, e acumulou aqui, sustentando o suporte, ele vai e leva a gente para fazer topo novo aqui acima de preferência. A intenção pode ser, não temos garantia, que lá para domingo, né, à noite, que é Forex, ele consiga fazer topo novo diante desse cenário aqui, tá? E não conseguindo mais, é leitura para domingo e segunda-feira, então vamos deixando quieto ele aí, tá? 9 aqui. Olha só aqui, ó, como ele veio bem sem volume, aí na região da abertura do dia, né? Aí ele fez movimentações amplas. Ele fechou aqui dentro, né? Dá para ver aqui nitidamente, só que tudo regionalizado, né? Tem uma localização, pessoal. A gente tem uma região, então os fractais, como eu mencionei um dia aí, num vídeo aí, eu falei, os fractais vai estar oscilando dentro dessas extremidades. Dentro dessas extremidades, aí temos informações de candle para aquela ocasião. Dentro das regiões analíticas, também. Rompendo essas regiões, maravilha. Olha só aqui, 9 minutos, o que ele fez, né? Trouxe uma baita, uma falha, eu acho que eu fiz até um videozinho depois. Ah, amei essa falha aqui, né? Veio e fez fundo novo. Aqui, ó, quebrou do mesmo formato lá do 30, né? Presta atenção aí. Quebrou a baixa, não deu a continuidade depois para o back, fez um fechamento acima, buscou a região de rompimento aqui dentro, né? Jogou o preço para baixo novamente, mas só que aqui a gente já tem uma nova pernada de 50%. E aqui sustentou uma alta. Gente, a maestria dos candles, né, das formações de candles, você vai dominando conforme você vai capacitando e adaptando o gráfico que você está utilizando aí, o momento, né? Aí você vai vendo, esse preço parou e fez padrão tal, continuará, formará outros detalhes para a gente, né? Olha, ficou acima do suporte analítico, engolfou aqui, só foi, tá? Por que que eu não gosto, gente, por que que eu não gosto de fazer fechamento? Dá meio que, tipo, óbvio, né? O óbvio de ser feito. Então, eu dou preferência para fazer leitura enquanto o movimento está se formando e as intenções, que eu acho mais relevante, mais interessante para a maestria do conhecimento, tá? Porque pronto, está pronto aqui, né? Não vai adiantar muita coisa eu ficar falando sobre o que já está pronto
Tô, né? Eu só, eu só fico atento que aquele movimento que se ficou pronto ali, eu estou revendo, aquele padrão X que eu sempre vou estar utilizando, que eu sempre vou estar aceitando como motivo para fazer uma entrada, ele seja repetitivo, né? Então, para o iniciante que nos busca, que busca conhecimento da gente, né? Quando aparece um padrão relevante que a gente passa, ele já passa a adotar aquilo como informação de base para executar, né? É por isso que eu dou nomes aos meus padrões, né? É para eles ter fundamento e lembranças e execuções referentes ao que é feito aí, certo? Olha, olha, pro back, e se acabou o dia aí, né? Está o rompimento. Então foi isso, foi muito bom, né? Muito bom. Quem foi o outro? O BRA 50, o BRA 50, 120 minutos, comentei no vídeo, comentei na sala, não, porque eu estava só dando umas dicas lá, o pessoal que estava lá interagindo comigo na hora que eu estava executando trades, que falamos dos 120 minutos. No vídeo eu falei que se desse fechamento analítico, ele tem que prestar atenção, né? Fechamento analítico, ele tem que sustentar sua forma analítica. Se ele desse fechamento aqui para cima, ele trazia para a gente uma buscada mais ampla. E, né, que já tinha feito um pullback para continuidade, teríamos um pullback de candle, né? E que essa região aqui, sustentando e fazendo um fechamento abaixo, poderia vir trazer a gente aqui para cá, para este ponto. Aí eu comentei, não sei, gente, se vai ser de imediato. Olha como foi danadinho na sexta-feira o preço, né? Foi tão danadinho que ele literalmente foi lá buscar esse fechamento aqui, essa região, ficou aí e encerrou o dia. Ou seja, fez uma ignição, confirmando os 120 minutos, fez retração de candle, ou seja, 50 ou 33, mas fez retração apenas de candle, né? Retração de candle, presta atenção no detalhe, gente. Retração de candle é que quando faz apenas uma retração e o próximo dá a sua continuidade para ele, né? Quando é retração e de 50%, retração de buscar o fundo rompido, esses detalhes assim, ele vai lá nas regiões, que é este aqui, tá? Ó, como esse aqui veio, esse retração aqui veio no fundo rompido, tem a outra referência. Aqui veio só nele mesmo, no candle anterior. Aí fez o fundo. Então, aqui temos um movimento que acumulou, confirmou e projetou a sua proporção, o seu tamanho para baixo. E aí encerramos o dia confirmando aí um analítico, né, de baixa, a pernada principal, da falha de topo e da continuidade. Gente, daqui para cá foi o nosso tempo aí daqui para cá, né? Foi o nosso tempo aí nos fractais, né? Teve compra e depois teve confirmação de venda e foi embora para baixo, quase não para mais, né? Vocês sabem muito bem que é o índice que vocês estão utilizando. Para quem não está utilizando o índice, esse aqui é o índice brasileiro, tá? O mini índice. E outro foi o Euro USD. O Euro USD, nos 120 minutos, também eu li aqui para vocês na abertura, que tinha acontecido um engolfo, né? E que se a gente tinha acontecido um engolfo e ainda era o primeiro pullback, a primeira pernada de pullback, teria objetivo aí de 50%. Vamos verificar aqui se ele foi exato para os 50%. Olha só que beleza, né? Então, eu vi um engolfo logo na abertura, logo de manhã, um objetivo aqui no gatilho e um 50%. Repara aí, reveja o vídeo que eu passei e analisa aí que a gente veio para os 50%. Tudo bem, viemos para os 50%, vamos fazer fundo novo, né? Fomos lá fazer o fundo novo, não conseguiu, não fechou lá embaixo, né? Mas o candle está aqui negativo. Aí ele vai
devolve o fundo novo e faz isso aqui. O que que a gente tem aqui? A gente está tentando fazer uma movimentação compradora, mas só que sempre ainda debaixo dos 50% analítico, tá, gente? Porque é 120 minutos, é tempo pra caramba aí. Ó, aí ele fez este movimento. Agora, a abertura lá para a semana que vem, né, para domingo, não pode ficar aqui. Tem que estar sustentando continuidade, porque se ele fizer ignição, aí permanece aqui bonitinho. Porque o nosso 50 já foi, né? Continuidade também, mas depende do cenário, a gente pode ver permanecer aí caindo. Topo mais baixo aqui. Esse parecer força também interessante, a gente já reverte, joga para cá. Aí tem que ser mudar para o cenário bem melhorado, né? O cenário vai mudar aí. E a pernada que desceu, se essa resistência aqui nesse fundo não aguentar mais, aí a gente vem cá para cima, tá bom? Ó, semanal aqui atravessado, mas eu vou apagar todas essas linhas que depois eu vou dar outra estudada aí no domingo ou na segunda-feira, né? E está aqui, ó, como eu falei, que já fez um topo duplo abaixo do outro e no fundo rompido. Então, a gente tem mais uma pausa, mais uma espera aí. Vai depender no domingo também, onde é que ele vai querer abrir, certo? E hoje, aí foi interessante, quando ele fez, né, que no 30 minutos também, fez a sequência de baixo, ó, rompeu o fundo, aí devolveu. Aí, no mínimo, quando ele devolvesse, trazer, pelo menos aqui. É a mesma situação que a gente está lendo lá para o 120. Confirmar a falha de fundo, levar para o topo, né? Principalmente para esse. E lá também foi assim. E o dia todo, né? O dia completão. Acho que eu comentei aí no vídeo anterior sobre esta região aqui, ó. Vai estar de uma falha, e só um pullback de 33 depois da falha, depois de fechamento no 3 minutos, ó. E só foi romper o fundo, pullback de fundo, ó, deu mais esticada. Agora, o que acontece? Eu estava observando aqui nos 3 minutos, ó. Por mais que ele faça, negue o fundo do movimento, tem que ter paciência para ele ir estruturando, né? Não é que dois, três candles aí já se acaba aí o movimento, não. E você tem que ser, eu tenho a estrutura para o movimento, tanto para a mudança de movimento, como apenas para as correções aí, que é interessante. E eu amei hoje o movimento, estava perfeito. Voltando aqui no braço 50, ou seja, no mini índice nosso, né? Legal também. Eu não vou ficar dando comparativo de entrada e saída de candle a candle, não. Só e dos movimentos relevantes, olha, isso aqui, ó, também, mesma coisa. Ó, fez a ignição, fez o pullback de 33 e foi lento, porque aqui foi meia hora fazendo esse candle. Pelo amor de Deus, né? Só depois que surgiu uma ignição. Isso aqui é o mesmo formato dos 120 minutos. Só que os 120 minutos não é o mesmo padrão de candle, mas é a mesma intenção, porque ele fez, ó, um acúmulo e depois deu a ignição aqui para baixo. Ó, retração, ignição, o chatinho aqui foi que consolidou e para piorar a situação, a consolidação aqui foi ampliando, não é aquela consolidação só nos fractais menores, foi a própria 30 aqui, né? Fica chato pra caramba. Oportunidades tem, só não é mais ampliada como de tendencioso depois que passa um movimento melhor, né? Como aqui, ó, essa região aqui. Aí depois que ele esticou bem, ó, ficou mais curto, fez fundo, mas se devolve, fica curto depois da entrada, né? Olha, entra para fazer rompimento de topo, acumula, não consegue passar. O suporte estreitou os laços aqui, né? Tipo assim, vamos ficar mais juntinhos.
e não sustenta uma movimentação fluida longa. Então, aí está a sexta-feira, como foi o comportamento de todos os ativos que eu li no começo do dia e agora o encerramento deles, né? Um baita de um acúmulo aqui de preço no 30 minutos, no 3 minutos e principalmente no 30 que está lá. Vou apagar para as próximas, vou apagar todo mundo, que a gente já acabou a semana, né, pessoal? Acabando aí a semana de 3, a gente volta depois a revisar e fazer os alinhamentos para as continuidades da semana. Beleza, galerinha? Esse aqui era só para respaldar mais sobre o vídeo anterior e como foi que se comportou durante o dia, né? Por ser encerramento da sexta-feira, por encerrar nossos trades aí da sexta-feira, e fechamento de uma vela do semanal de todo mundo. Só que aí a vídeo sobre o semanal a gente vai falar no próximo vídeo para questões de abertura e não mais apenas só fechamento, porque aí a gente vai memorizar melhor para começar a semana do que para encerrar a semana, porque importante é o renovo, é o começo de tudo, é o novo novamente, é tudo de novo novamente, tá bom, gente? Agora deixa o joinha para mãe, deixa o joinha, compartilhe. Agradecido demais por vocês fazer parte do meu grupo, do meu canal e fazer parte da minha história de trade, tá? Gente, qualquer dúvida, fala aí, pergunta aí, eu vou estar respondendo e lhe auxiliando, beleza? Tchau, tchau. Deixa o like e compartilhe, tá bom? Belezinha!